Olá, vamos começar a nossa aula sobre aqui a transição de uma visão biomecânica para uma visão neurocêntrica. Nós vamos chamar aqui de neurobiomecânica, porque na verdade são duas coisas entrelaçadas, completamente entrelaçadas. Mas então, qual a diferença de uma visão para outra, né? Que eu vou trabalhar aqui com você nesse momento. Quando a gente pensa numa visão biomecânica, a gente está pensando, eu vou detalhar isso, mas a gente está pensando nas questões relacionadas à distribuição de forças, de cargas, de alinhamento corporal. Então, é a cinética e a cinemática atuando junto. E a gente fala pouco do controle neural que gera tudo isso. Ou seja, se eu vejo uma postura, uma falha postural, ou se eu vejo uma falha num padrão de movimento, então, vou pensar nas consequências articulares, musculares, tendíneas e como esses músculos se equilibram entre si para ocasionar aquela disfunção e como eu corrigiria a partir de um pensamento biomecânico de trabalhar um sinergista, um antagonista para equilibrar aquela postura ou aquele movimento. Do ponto de vista neural, eu vou pensar em qual a falha do controle motor que acontece na relação do córtex cerebral com o tronco cerebral, com o cerebelo, que gera aquela falha postural, ou que gera aquela falha da coordenação do movimento. Então, eu estou pensando numa visão neurocêntrica na origem disso tudo, né? Então, quando eu falo em neurobiomecânica, eu estou pensando, primeiro, em como o sistema nervoso central projetou aquele movimento ou projetou o controle da postura e depois da consequência biomecânica. Então, eu vou sair da consequência para ir para a causa. Então, vamos dar uma olhada aqui, numa situação aqui como essa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, veja aqui, nesse lado esquerdo, uma organização postural, né? Com a projeção anterior do corpo. Então, a gente vai... Se a gente traçar aqui... Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Se a gente traça um fio de prumo aqui, né? Não está muito reto, mas imagina um fio de prumo traçado aqui. Veja a projeção que esse garoto tem do corpo para frente, uma hiperatividade aqui da cadeia anterior dele. Você vê aqui, ó, psoas ilíaco trabalhando muito, fazendo a antiversão pélvica, né, com hiperlordose lombar. Isso tudo que eu estou falando aqui, ó, é um pensamento puramente biomecânico, né? Hiperatividade, ó, de psoas, ilíaco. Então, nessa visão biomecânica, como é que eu vou agir aqui? Eu vou agir liberando psoas, liberando ilíaco, direto aqui, seja que técnica for, tá? Você vai pensar aí em RPG, em osteopatia, em cadeias musculares, ou em exercícios de cinesioterapia, né, que vai relaxar essa musculatura ou fortalecer seus antagonistas, enfim. É um pensamento biomecânico. E que consequências essa postura de projeção anterior do corpo e de hiperatividade da cadeia anterior pode trazer para músculos, tendões, para o alinhamento, a simetria postural dele, para as articulações, enfim. Pensamos biomecanicamente dessa forma. Quando nós vamos ver aqui, num teste de agachamento, como esse aqui, ó. Dá uma olhada aqui, veja a dificuldade de fazer o agachamento, dá uma olhada aqui, né? No padrão, vamos voltar isso aqui. Veja aqui, num padrão aqui, olha como faz a rotação, ó, uma adução forte, né? Nesse agachamento, você vê aqui uma adução com rotação interna de quadril, então muita atividade na musculatura adutora aqui e rotadora interna. Então, mais uma vez, da mesma forma que na postura, mais uma vez uma hiperatividade anterior, cadeia antero-interna de quadril. Mais uma vez, da mesma forma que está acontecendo naquela postura lá. Estou pensando biomecanicamente, tá? Numa abordagem neurobiomecânica, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer uma transição de uma abordagem biomecânica para uma abordagem neurobiomecânica, como eu estou falando. Então, isso vai marcar uma mudança de paradigma, porque vai mudar a forma de você atuar, não é a sua forma de analisar.
mas você vai atuar de uma forma diferente. Os estímulos que você vai dar será diferente, o teu treinamento vai ser diferente, seu tratamento vai ser diferente. Nós vamos pensar na interdependência, isso aqui, ó, fundamental. Interdependência do sistema músculo-esquelético, que é o que normalmente a gente trabalha. Tenho certeza que é o teu padrão de comportamento no treinamento físico ou na fisioterapia, é pensar nos equilíbrios músculo-esqueléticos e como trabalhar eles, mas nós vamos agora pensar no sistema nervoso, como o sistema nervoso central comanda isso, né? Então, do ponto de vista biomecânico, quando eu faço uma análise postural, estou fazendo uma análise de simetrias, né? O que é que está mais alto, o que é que está mais baixo, se tem desvio no plano frontal, no plano coronal, enfim. Estou buscando desvios, como também equilíbrios de cadeias musculares. Se tem uma cadeia muscular mais preponderante que outra. E minha intervenção vai ser nesse sentido também, né? Exercitar músculos para fazer algum tipo de compensação, seja qual for. Quando eu estou analisando um movimento, por exemplo, fazendo uma análise de corrida, eu estou pensando também na biomecânica, como o corpo biomecanicamente ele age, né, para distribuição de cargas. Então, se eu estou vendo lá um quadril desalinhado, um drop pélvico, aí eu vou pensar, então eu tenho que fortalecer mais glúteo médio. Veja, sempre nesse jogo de equilíbrio de cargas, equilíbrio de forças, né, e de alinhamentos corporais. Quando a gente vai para a parte neural, o que é que eu vou pensar? Não é que eu vou esquecer isso vai sempre fazer parte. Esse pensamento biomecânico vai estar sempre aqui. Porém, eu vou buscar a origem disso. Como o sistema nervoso central está trabalhando para produzir aquilo que eu estou vendo. Ok? Então, como é que o sistema nervoso central trabalha? Como são as informações que ele recebe para que essas informações sejam processadas e produzam a resposta motora. Então eu vou observar integrações sensoriais, informações visuais, informações vestibulares, informações proprioceptivas. Como isso tudo interage para produzir um efeito biomecânico, um efeito motor no corpo, seja de controle postural, seja de controle de movimento. Então, minha visão aqui vai ser buscar integração de informações sensoriais e qual a resposta posterior que essas integrações produzem. Então, eu avalio essas integrações e vou treinar essas integrações. E vou ver a consequência biomecânica como uma resposta da informação sensorial que eu dei. Ou seja, toda a minha avaliação e treinamento, tratamento, é feito do ponto de vista sensorial, do ponto de vista neural, e observo o efeito biomecânico posterior. Então, eu mudo o foco da biomecânica para o foco do sistema nervoso central. Então, mais uma vez, ao invés de olhar essa imagem aqui, essa paciente fazendo um agachamento, e pensar em equilíbrios musculares, eu vou pensar lá no sistema nervoso central. O que é que está acontecendo com o sistema nervoso central dela que está comandando mais a musculatura flexora? Está comandando mais a cadeia anterointerna do quadril. Como eu vou mexer lá no córtex cerebral, no tronco encefálico, para ativar a cadeia posterolateral, sem exercitar a musculatura de glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo e por aí vai. A cadeia posterolateral, ok? Ao invés de fazer um treinamento físico para alongar adutores de quadril, por exemplo, e fortalecer abdutores e rotadores externos, eu vou treinar o cérebro. Eu vou dar estímulos visuais, estímulos vestibulares que vão atuar em áreas específicas do encéfalo para ativar a musculatura que eu quero ativar. Ou melhor, para ativar a cadeia que eu quero ativar. Então, muda, né? Muda completamente a forma de trabalhar. E muda o resultado. Ok? Então, qual vai ser nosso trabalho? Né?
ativar áreas do encéfalo. Então, nosso trabalho aqui, ó, não é mais muscular, é encefálico, tá? Que estão subestimuladas. Nós vamos identificar as áreas de pouca estimulação e trabalhar essa estimulação, tá? Então, nós vamos expor essas áreas pouco estimuladas a novos padrões, ajudando a mudar toda a percepção de ameaça e de controle motor desse indivíduo, dessa pessoa. Então, nós podemos usar diversos tipos de estímulos. A gente pode utilizar luz, por exemplo, pode utilizar o som puro, pode utilizar tato, pode usar estimulação labiríntica, né? Estimulação vestibular, feedback muscular e muito estimulação visual. Muito estimulação visual, porque é o estímulo sensorial mais importante que nós temos, que guia todo o nosso movimento. Então veja esse garoto aqui como exemplo. Quando ele chegou aqui, tem uma alteração postural importante. Dá uma olhada no que a gente encontrava aqui, ó. Como o olho esquerdo dele tinha uma dificuldade de convergir. E isso aí produzia um conflito de informação sensorial que trazia toda uma alteração postural, ok? Depois do treinamento, olha como esse olhinho aqui, ó, já entra bem. E é só o olho que mudou? Não. Dá uma olhada aqui, ó, a diferença da avaliação inicial e depois de algum tempo de estimulação, já a melhora do padrão postural dele, como já está mais centralizado, como diminui a antiversão pélvica, diminui a hiperlordose e a projeção anterior do tronco. Então você vê essa situação aqui já com uma boa evolução, com uma boa ativação da cadeia posterior, sem nenhum exercício físico, nenhum, só estímulo visual. E é nisso que nós vamos focar todo o nosso trabalho do sistema de inteligência motora. O foco na parte neural, em estímulos visuais, vestibulares, para nós mudarmos todo o padrão motor do indivíduo, tá ok? Então, vamos lá, vamos em frente, vamos seguir.